Eu estava dando uma palestra há bem pouco tempo numa faculdade, e uma universitária chegou perto de mim e falou assim: pastor, o senhor tem como compartilhar com a gente alguns projetos políticos da igreja evangélica? Ari. Ela fez a pergunta publicamente. Quais são os projetos que a igreja tem para a questão da educação, para a questão da pobreza, da fome, da saúde? Me fale sobre o projeto político disso que o senhor chama de igreja. Alguém gritou lá atrás: eles estão engajados politicamente para acabar com os homossexuais. Na cabeça da sociedade brasileira contemporânea, a nossa guerra é de gênero. Eu estava na passeata de 1 milhão, Carlinho, lá no Rio de Janeiro, e levei minha igreja inteira. Fiz uma publicação onde eu disse: o gigante não está morto. Há esperança. E eu fui para a rua. Acreditei que a gente podia mudar a mesma nação. E me uni com minha esposa, alguns amigos e grande parte da minha igreja, naquela passeata, e fomos rumo à prefeitura do Rio de Janeiro. Caminhando, vi algumas placas. E uma delas, escrito bem grande: abaixo os pastores do Brasil. Cadeia nos pastores, esses ladrões. Eu falei: caramba, numa passeata contra essa, nós viramos motivo de agravo. Terminou a passeata, estávamos indo embora, eu e minha esposa, para o metrô, para ir para casa. Estava comendo um churrasquinho, estava com muita fome. E tinha uma placa gigante de uma menina segurando, escrita assim: cadeia para os pastores ladrões e homofóbicos. Grande, eu estou comendo um churrasquinho e a placa gigante na minha frente. Aí um garoto me conheceu: pastor Neil. Eu falei: meu Deus do céu. Todo mundo olhou para mim, eu falei: você é apedrejado. Estamos rejeitados por causa da nossa política contra uma causa de gênero. A sociedade vê a igreja brasileira como alguém que luta contra os homoafetivos. Porque nós não temos uma causa visível para mostrar. As nossas marchas para Jesus são marchas para nós. Porque quando nós lutamos pelo direito de criticar. Eu quero ter o direito de criticar. Nós, evangélicos, queremos ter o direito de abrir a nossa boca. Todo mundo pode ser criticado, por que nós não podemos criticar? Nós vamos para a rua enquanto marchas para Jesus, mas na verdade para mostrar o nosso poder de aglutinação, o nosso poder político. Nós queremos que eles tenham medo da gente, porque nós temos esse poder de aglutinação. Mas nós não estamos na rua lutando pela causa da justiça. Nós não estamos na rua lutando pela causa de ninguém. Agora, nós estamos lutando pela nossa causa. A minha pergunta é: quem é que não luta pela sua própria causa? Qualquer grupo, qualquer coletividade está lutando pelo seu umbigo, pelo seu direito. Mas será que a igreja está na terra para lutar pelo seu próprio direito? Será que nós estamos na terra por causa de nós? Será que nós fomos alcançados para que através do Evangelho nós nos dessemos bem, para que nós enriquecêssemos, para que nós fôssemos gente abençoada, mas que fosse o fim dessa bênção? Porque a Bíblia diz que nós fomos colocados na terra por causa da terra, para ser sal dela. E qual é o papel do sal na carne? Transformar a carne em sal
ou a carne, ou a terra em luz, não. O sal dá na carne para transformar a carne na melhor carne que a carne puder vir a ser. A igreja não está na terra para lutar pelos seus direitos. A igreja está na terra para lutar pela causa de qualquer um que está em condição de injustiça. Nós estamos para lutar pela justiça social, pela igualdade, pelo direito, pela equidade. Lutar, por exemplo, contra a causa da fome mundial. Ari falou sobre fome nesse tempo aqui. E eu fiquei estarrecido com aquela pesquisa última que foi liberada há bem pouco tempo sobre a fome mundial. Dizendo que uma pessoa morre de fome a cada 5 segundos no planeta. Criança. E saber que o planeta produz alimento para 12 bilhões de pessoas e nós temos só 7. Dava para comer todo dia e a melhor comida. Ora, se nós temos produzido comida para 12 bilhões de pessoas e somos 7, por que uma pessoa morre de fome a cada 5 segundos? Uma criança. E o pior, 25 centavos seria o investimento para que uma pessoa, 25 centavos de dólares, seria o suficiente para matar a fome de pelo menos 150 milhões dessas pessoas que morrem, que passam fome. Uma merreca. Mas nós estamos lutando pela nossa causa, pelo nosso direito de falar. Perdemos o sentido de ser, perdemos o sentido da nossa existência, perdemos a essência. Agora, a fome é o maior problema solucionável do mundo. Bom, dos 10 piores problemas da Terra, a fome é o maior. A fome mata mais do que a AIDS, a tuberculose e a malária juntas no mundo. E desses problemas, qual é o mais fácil de solucionar? O da fome, 25 centavos por dia. Nós não pensamos na fome. Por causa disso, nós temos que ver fotos como essa aí. Ó. A foto está aí, a primeira foto. Solta aí. Olha lá. Tem 2 homens se beijando. E tem um menino esperando a morte do outro lado. Está escrito assim, ó, sabe o que mais me indigna? Saber que tem muito mais gente lutando para mudar a realidade da primeira foto. Questão de gênero. Quando tem gente morrendo do nosso lado. Aí a gente vai para uma passeata no centro da cidade, de apoio aos professores. E lá no centro da cidade a gente vê uma outra foto como essa aí. Ó. Olha lá o professor. O Brasil precisa de mais professores do que pastores. Como quem diz, eles não existem para nada. Eles estão lutando por si mesmos. Eles estão girando em torno do seu umbigo. São parasitas. Isso é uma prova da deformação, da desconexão existencial da igreja brasileira como a igreja de Sardes. Vou mostrar uma outra. No campo personal, a igreja brasileira, em grande escala, tem dono. Eu falei isso na mesa. Virou uma empresa familiar. Passa de pai para filho. Ninguém muda isso. De geração em geração. Uma empresa, independente da razão da sua condição e do seu CNPJ, uma empresa, porque a empresa visa lucro. Quando olha o outro, não vê a sua necessidade, vê o seu bolso. Não tem por intenção servi-la, mas usá-la. É assim que a igreja evangélica é vista no Brasil. Agora, a sociedade sabe disso e a mídia também. E a esta só interessa mostrar os seus podres. E são tantos que a igreja com suas personalidades parece que se tornou especialista em produção de podridões. Pega a revista Isto É,
da semana passada, você vai ver dessa podridão. A vergonha de que nós, como pastores, somos constantemente associados a dinheiro. Você vai comprar um carro parcelado? Profissão, pastor, pronto. Eu estava em obra na minha casa. Faltou um materialzinho para o pedreiro trabalhar lá. Um negócio pequeno, era um saquinho, prego. Eu falei, não, pera aí que eu vou lá comprar. Peguei o carro, fui na casa de material de construção. Quando eu chego, está o dono da casa de material vociferando. Aquele vagabundo, filho da mãe. Falei, isso aqui é palavrão gospel, mas ele estava falando um palavrão diabólico, né? O cara estava tão brabo que ele falava palavrão que eu não conhecia. Eu sou carioca, brother. Aquele filho disso, aquele filho daquilo, tinha que morrer, esse desgraçado, tinha que dar um câncer no pulmão dele, e tal. E eu estou entrando, eu estou vendo o cara xingar. Quando ele manda aquela porcaria, ainda diz que é pastor. Porque ele fez compra para a obra da igreja dele, e disse assim, ó, eu vim aqui dizer para o senhor que Deus me revelou que eu não tenho que pagar esse dinheiro, porque é obra da minha igreja, e ele falou que o prejuízo é seu. E não pagou. Aquele vagabundo salafrário. E eu chego. Olha de novo. Eu peço o prego. Já vou buscar só um minuto. Só desculpa aí, eu estou meio agitado. Não, tudo bem, está tranquilo. Quando ele vai lá dentro pegar o prego, entra um ovelha da minha igreja. Aí eu virei as costas para ver se ela passava direto. Quando o cara vem com prego, ela entra, pastor Neil, o cara me olha, sou pastor, mas vou pagar à vista. Fica tranquilo. Ele riu. Ele falou, não, pastor, tudo bem. Mas eu estou mostrando a vocês o testemunho. Nós somos tidos e havidos como homens gananciosos. Existimos para angariar, para juntar. Isso é no campo personal. Eu podia falar mais um monte de coisa.